E aí, galerinha, beleza? Professor Hugo Chavenária. Vamos embora falar sobre a competência 5 da dissertação argumentativa, ou seja, a última competência que é avaliada, né, que é utilizada para avaliar a redação do Enem. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que é que vai ser exigido. Resumo do que é essa competência: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E aí, sobre essa questão dos direitos humanos, tem alguns exemplos para a gente discutir, ó. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveriam ser cortados qualquer sinal de transmissão da internet, assim reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Ou seja, para algumas pessoas você vai cortar a internet delas, a possibilidade de se conectar à internet para não serem influenciadas. Você está privando de um direito contra os direitos humanos. E aí a competência 5, quando tiver algo desrespeitando os direitos humanos, ela é zerada. Então você vai ter 0 na competência 5. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações de reportagens, notícias, etc., devem-se fiscalizar antes da publicação e, caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou ninguém através da internet. Censura prévia contra os direitos humanos. Todo mundo tem o direito de dizer o que quiser. As consequências vêm depois. Uma pessoa está sendo homofóbica, racista ou o que for, ela tem o direito de expressar a sua opinião. Mas depois de expressar, ela pode ser processada, pode ser punida, pode ser presa. O problema é a censura prévia. Ninguém pode ser privado de dizer alguma coisa, de declarar alguma coisa antes de dizer. Ou seja, ninguém pode analisar antes, tem que ser depois. Uma propaganda abusiva, depois que foi publicada, ela pode ser punida e retirada do ar. Sempre é depois, tá? Temos que aprimorar uma lei, pois que publicar notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias, também será excluído da sociedade. Vai mandar para o espaço? Direitos humanos. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas. Exclusão social, além de tudo. Basicamente, se a pessoa não tem conhecimento, não deixe elas navegarem na internet. Mas pessoas teoricamente letradas e com conhecimento falam tanta besteira que, enfim, contra os direitos humanos. Isso pode zerar a competência 5, cuidado. Sobre a proposta de intervenção. Os níveis de nota dessa competência devem ser atribuídos em função da qualidade do que é elaborado, avaliando também pela contagem de elementos e não em função da quantidade de propostas. Temos 5 elementos que devem estar presentes. Vou propor 5 coisas. Não, são 5 elementos de uma proposta. Se tiver só uma proposta com 5 elementos, já cumpriu. Mas tem 2 elementos em uma proposta e 3 em outra, completou? Não, tem que ser na mesma proposta. Com o objetivo de interferir no problema apresentado, a proposta de intervenção deve exprimir minimamente o que deve ser feito de maneira ativa. Nesse sentido, a ação é o elemento essencial, que auxiliará na identificação da proposta, ao qual se relaciona o agente indicado para executar, o modo ou meio de executar, o efeito, que é geralmente falar como finalidade, pretendido ou alcançado, e um detalhamento de um dos elementos anteriores. Detalhamento é a parte talvez mais complexa. Dessa forma, se o texto apresentar mais de uma proposta de intervenção, deve ser avaliada somente a mais completa dela. Então, você pode até apresentar mais de uma, mas somente uma avaliação mais completa é que vai ser uma intervenção mais completa que vai ser avaliada, considerada. Além disso, se uma mesma proposta apresentar um elemento repetido, ou seja, 2 agentes, conta somente como 1. 2 efeitos, conta como 1 somente. Tá? Ele deve ser contabilizado apenas uma vez. Agora, falando de cada elemento, a ação. É aquilo que você responde à pergunta: o que deve ser feito? O que eu vou fazer? A ação. Exemplo de ação. Portanto, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Criar mecanismos de proteção é uma ação. Dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Então, criar leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados é a ação. O agente. A ação. Alguns exemplos. Criar campanhas ou veicular campanhas de conscientização,
elaborar ou alterar leis, aprovar medidas, criar projeto de lei, fiscalizar, seria investir, enfim, ações concretas vai ser como a ação principal para chegar ao objetivo pretendido, tá? O agente é quem? Responde basicamente a pergunta quem? Pode ser um indivíduo, pode ser a família, pode ser a sociedade como um todo, pode ser um determinado grupo ou espectro político, pode ser uma parte do governo. Lembrando que o governo é um sistema amplo, complexo, diversificado. Eu tenho esfera federal, estadual, municipal, eu tenho questão do judiciário, executivo, legislativo, tenho o Ministério Público, enfim, são muitas esferas e poderes e eu preciso de preferência especificar. O Enem não vai exigir, mas por uma questão de qualidade é interessante você especificar. Desse modo, é preciso ter uma fiscalização rígida por órgãos competentes, é a gente. Ademais, é importante que o Estado, em parceria com as escolas, é a gente, isso aqui é a gente. Em parceria com as escolas é meio, não, é a gente. Ainda é parte do agente. Resumindo, se você fizer isso aqui, você usou 2 agentes, que conta somente como um, e queimou, por exemplo, a possibilidade de utilizar um meio. Ó, o Estado, por meio de parceria com as escolas. É o meio, contemplou já outro elemento. Então, cuidado para não queimar cartucho. Eu tenho agente, agora tenho meio, eu tenho ação. Visando ensinar o bom uso de tais ferramentas, eu tenho a finalidade ou efeito pretendido. Falta só um detalhamento. Aí pode ir, até no outro período pode fazer isso, o detalhamento. E vamos ver já daqui a pouco o detalhamento, o que é que ele é, tá? O que é que pode ser o detalhamento. Mas percebe, cuidado com o Estado, com tal, ou em parceria com. Coloca por meio de ou através de, que serve como meio. O modo ou meio é um elemento de respeito à maneira como se vai executar a ação. A pergunta é, como se executa ou por meio de quê? Exemplos. Portanto, para solucionar esse impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital, garanta a ampla diversidade cultural e tal. Dessa arte, visando a sociedade brasileira em que os usuários desse serviço online estejam mais informados sobre a seleção de conteúdos e sobre a coleta de dados do que ele acessa, é necessário que o Ministério da Tecnologia promova campanhas de conscientização, agente e ação. Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, panfletos e propagandas e cartilhas de escola. Meio. Contemplou meio. Devemos fazer uma distinção entre estruturas que expressam... Olha, isso aqui está no manual, galera. Está no manual. Só estou transmitindo. Diferenciar mais de um agente e um modo ou meio. O Estado, em parceria com escolas. Agente. 2 agentes. Conta como um só. O Ministério da Educação, através da associação com as escolas públicas, através de garante que eu tenho um meio aí. Então, além do agente, além da ação que vai vir depois, aqui a gente tem o meio. O efeito ou finalidade. Eu vou responder a pergunta, para que eu vou fazer isso? O que é que se pretende obter com isso? Resolver o problema? Não, seja mais específico. Uma ação vai querer, eu quero, né? Uma ação para obter um determinado efeito, uma consequência, uma finalidade. É isso que você vai dizer no efeito. É preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados, tal. Então aqui eu tenho finalidade. A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. A finalidade, o efeito direto dessa ação. Programas de televisão, rádio e jornais precisam promover propagandas com objetivo de, a fim de, para que, com objetivo de, até às vezes o gerúndio. Eu não gosto de usar o gerúndio para isso, porque pode provocar ambiguidade, não fica tão explícito que é finalidade. Vai que o corretor na distração não perceba que foi finalidade e aí eu me prejudico por essa distração, então explicita. Quando possível, explicita conectivos ou expressões que dão ideia de finalidade. O detalhamento, o quinto elemento, é o elemento que acrescenta informações à ação, ou ao agente, ou ao meio, ou ao efeito. Ou seja, você vai detalhar um dos outros 4 elementos. Tá?
ele tem papel fundamental para a formulação mais concreta e mais elaborada da proposta de intervenção. A pergunta a ser respondida é: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Exemplo: quando eu detalho ação, agente ou meio, isso pode vir geralmente por alguns elementos. Ou pela exemplificação, as formas mais simples, pela explicação, pela justificativa ou contextualização, as formas mais simples e mais explícitas, ou exemplifica ou justifica. Exemplo da ação, ou exemplo do agente, um exemplo mais específico do agente, ou exemplo do modo ou meio. É preciso que ONGs ambientalistas, como o Greenpeace, exemplo do agente. E a justificativa é o porquê. Por que essa ação? Por que esse agente? Por que o modo ou meio? É preciso que o Poder Legislativo, o qual é o responsável pela criação de leis, vírgula. Enfim, então aqui eu coloquei o porquê eu escolhi esse agente. É necessário fazer campanha de conscientização, ou que tal agente faça campanha de conscientização, já que... Então eu vou justificar a ação, justificar o agente ou meio, ou exemplificar, são os mais comuns. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, tal, já conta como detalhamento, exemplificação. Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, isso meio que justifica o porquê eu escolhi o Estado, porque ele é o garantidor de direitos individuais. Então, eu estou justificando. O detalhamento, ainda nessa questão do detalhamento de agente, ação ou modo ou meio. Vamos falar aqui detalhamento do meio. O governo central deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas, por via da instalação de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital. Uma vez que tais plataformas padecem de fiscalização, isso aqui justifica a ação, tá? Detalhamento. Agora, o detalhamento do efeito ou da finalidade. O único tipo de detalhamento para a finalidade ou para efeito é uma consequência dele. Efeito, né? A finalidade é o efeito, é uma consequência que eu espero da ação. O único detalhamento possível para essa consequência é uma outra consequência derivada dela. Por exemplo, é necessário que haja campanhas de conscientização, um agente promova campanhas e tal, a fim de aumentar o número de denúncias e alertar as vítimas. São duas ações, consequência direta da ação. Eu botei dois efeitos ou duas finalidades da ação. Não conta como detalhamento, porque são duas finalidades ou duas consequências diretas da ação. Agora, deixa eu colocar o seguinte. Campanha de conscientização para aumentar as denúncias de trabalho infantil. Assim, reduzindo os casos de criança e adolescente trabalhando Então, a consequência direta, o efeito pretendido, a finalidade é aumentar as denúncias. E a consequência desse efeito, dessa finalidade, é reduzir a quantidade de crianças trabalhando e tal. A criança e adolescente trabalhando. Então, a consequência da consequência. A consequência da finalidade seria o único detalhamento possível para o efeito, para a finalidade. Tá? No entanto, é importante também a conscientização. Ignora os erros, porque as redações estão aqui transcritas do jeito que estavam escritas, tá? Não foi corrigido nada. Conscientização nas escolas e a intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que, finalidade, as pessoas tenham um maior senso crítico. Finalidade, o efeito. Diminuindo assim as influências de manipulações pelo controle de dados. Isso é uma consequência de as pessoas terem maior senso crítico. A consequência da finalidade. Ok? É o único detalhamento possível para a finalidade. Agora, um exemplo que não é. O governo, por meio do Ministério da Educação, deveria implementar matérias educativas sobre o uso do ambiente virtual, para que o estudante tire suas próprias conclusões sobre as informações que por aí circulam na rede, para que no futuro possa ser um cidadão bem instruído, com opinião forte e um respeitoso poder argumentativo. Tirar as próprias conclusões
seria uma consequência das matérias educativas no ambiente virtual. No futuro, ser um cidadão bem instruído é a mesma coisa, a consequência dessas matérias educativas sobre o uso do ambiente virtual. Então, uma não desdobrou da outra, uma não foi consequência da outra, as duas são consequência da ação. Então, aqui não é um detalhamento, conta como duas consequências, duas finalidades, e não tem um detalhamento aí. Aqui, só para resumir a tabela de correção, eu tenho o seguinte, ó, sem proposta ou cópia integral de uma proposta no texto motivador, ou proposta de intervenção que desrespeita direitos humanos, ou não relacionada ao assunto, nível 0, 0 pontos. 40 pontos, nível 1, tangenciamento do tema, ou seja, uma intervenção, a intervenção tangenciou o tema, ela toca só no tema. Então, eu vou falar, por exemplo, que para resolver o problema da violência doméstica, deve aumentar o policiamento nas ruas, melhorar a iluminação pública. Toca no tema, violência, mas não tem relação direta, então tangenciou. Ou apenas elementos nulos, ou seja, o que ele foi colocado como agente não é agente, o que foi colocado como ação não conta como ação, vamos ver isso aí. Ou apenas um elemento válido. Aí, daqui em diante, eu tenho uma contagem, tá? Para chegar ao nível 2, 80 pontos, eu tenho que ter pelo menos 2 elementos válidos. Entre os 5, ação, agente, meio, efeito e detalhamento. Tem 2 elementos válidos. Nível 3, 3 elementos válidos. Nível 4, 4 elementos válidos. Nível 5, 5 elementos válidos. Tenho os 5 elementos, pronto, 200 pontos. Aqui eu tenho 120, 160 pontos. Estruturas condicionais com 2 ou mais elementos válidos não devem ultrapassar esse nível. Ou seja, eu digo, ó, se o governo fizer isso, 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 de tal forma, haverá tal. Estrutura condicional não é uma sugestão. É só uma estrutura condicional. É uma hipótese. Então, não escreva a intervenção com o se, com o caso, em uma consequência hipotética. Escreva tem que fazer, deve ser feito. Tá? Uma vez que eu sei que você não vai fazer isso, então basta ter os 5 elementos válidos. Cuidado para, né, faz a lista, se for o caso. O checklist tem a ação, beleza. Tem um agente, quem é? Tem o meio, tem a consequência, a finalidade ou o efeito pretendido. Tem o detalhamento, beleza. Fechou os 5, 200 pontos, partir para o abraço. Tá? Resumindo, o agente é quem executa a ação. A ação é aquilo que vai ser proposto para resolver o problema. O modo ou meio é a forma. Ó, gente, de preferência utiliza por meio de ou através de, para deixar explícito o meio. O efeito é a finalidade. O detalhamento vai ser o detalhamento de um dos elementos, dos 4 elementos anteriores, né? O agente, a ação, o modo, o efeito. Pode ser uma justificativa, uma explicação, uma exemplificação, uma especificação. Ou justificativa em relação à ação, meio ou agente. Já em relação à finalidade, o efeito, tem que ser um desdobramento do efeito, uma consequência da consequência. Tá? Agente nulo é aquele que não é contabilizado. Por exemplo, alguém tem que fazer alguma coisa, não conta ninguém, alguns, uns, outros. Você tem que fazer. Não conta como agente. E verbo no imperativo, desde que não haja vocativo, por exemplo, faça tal coisa, tal, conta como elemento nulo. Ações nulas, que não são contabilizadas, dá o primeiro passo. Medidas devem ser tomadas, não é ação, não conta como ação. Obstáculos precisam ser superados, ou é preciso fazer alguma coisa, nada disso conta como ação, então esse elemento não existiu. Não tem ação, não tem agente, se tiver ação nula, ou agente nulo, beleza? Bem, então é isso, a gente fecha a competência 5, né, as competências avaliadas na redação do Enem. É importante garantir os 5 elementos e garantir que a intervenção tenha relação direta com o que você discutiu no seu texto, com os problemas que você discutiu. Além disso, que não desrespeite os direitos humanos para não correr o risco de ter essa competência zerada. Bom, então é isso. Bons estudos, boa prática para vocês, boa prova também quando chegar o momento e até mais.